E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Huckleberry Finn e sobre a N-word. Como que eu posso já share aqui? Ana, John, John, posso deixa share? Compartilhar. de host, Vera, ele que tem que te dar o acesso para Ah, compartilhar. já tenho aqui. Ok, Tá. já deu nesse deu. momento. Eu Está sendo vou... gravado, share screen. Ok, tem essas rotinas, tem que fazer. Ok, está tudo certo. Tá tudo certo. Eu só quero colocar aqui na tela toda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi. Foi. Tá. Então, é isso. Tradução e sensibilidade, as várias faces da N-word, né? Em sua tradução em Huckleberry Finn. Eu vou começar aqui. Antes de eu começar, eu vou fazer o percurso da apresentação, né? Na verdade, eu imaginei, como são blocos que eu vou apresentar, depois que eu terminar um bloco, eu pergunto se vocês têm alguma coisa a acrescentar ou perguntar. Eu acho que fica mais fácil do que eu ir até o fim, né? E aí vocês também não ficam tão cansados, né? Então, só vou fazer uma breve apresentação da minha pesquisa, por quê? Para vocês entenderem, né, o porquê desse trabalho com a N-word. Falar um pouco do Mark Twain, claro, e do Huckleberry Finn, essa imagem, né, que ele tem aqui para nós e a recepção dessa obra. Depois é que eu vou entrar na suscetibilidade provocada pela obra Huckleberry Finn, né, em função dessa palavra, né, desde o século XIX. Vou trazer trechos para vocês de paratextos, de algumas traduções, aí os tradutores discutem, eles falam, alguns, né, os últimos tradutores, na verdade, falam qual a opção deles para traduzir essa palavra, e assim como excertos em inglês que contenham a palavra para a gente entender um pouco como ela é usada. E trago alguns exemplos também de textos sobre a literatura, né, a nossa literatura do século XIX, alguns romances, só uns exemplos para vocês verem como que os autores, né, eles se referem, né, a personagem negra. E, no final, eu faço uma sugestão de algumas leituras, né, bem específicas, assim, que eu acho que é interessante, porque eu não sei se vai dar para... Não é nada aprofundado, né? É só dar uma geral aí para vocês. Então, a minha pesquisa, né? Um pouco da pesquisa. Na verdade, o título da minha pesquisa ele é tão grande, né, que ele já é uma tese. Então, por isso que eu gosto de começar por ele, porque aí eu já vou explicando um pouquinho, né, do que se trata, né? Então, será Huckleberry Finn mesmo um romance racista? Então, essa questão de ser um romance racista, não ser um romance racista, porque ele é acusado tanto de ser racista quanto antirracista, né? Então, por isso que essa pergunta, né? Uma análise da obra, então, eu trabalhei com a obra, analisei a obra, mas analisei essa palavra especificamente. De algumas traduções, são 4, eu vou mostrar para vocês as traduções com as quais eu trabalhei, do discurso racial do século XIX. O que eu fiz? O discurso racial, bem grosso modo, aquele discurso no século XIX que eles separavam, então, os seres humanos em raças, né? E eles diziam assim, a raça branca é a superior, as outras são inferiores, né? O negro ele nasceu para nos servir, e eles justificavam com a ciência lá, que estudava o tamanho do cérebro. Bom, eles justificavam, vocês sabem que é justificativa para tudo, né? E também eles tiravam assim, trechos da Bíblia para provar que Deus aceitava, né, a escravidão. Na verdade, é uma forma, né, daquelas pessoas justificarem um ato tão horrível, tão absurdo quanto a escravidão, mas, enfim, é esse o discurso racial que eu analisei nessas obras que eu vou mostrar para vocês. Em narrativas sobre escravos. O que eu chamo de narrativas sobre escravos? É o slave narrative, só que o slave narrative seria a narrativa de escravo. Mas como eu não trabalhei só com a narrativa de escravo, porque eu também trabalhei com a Cabana do Pai Tomás, a Cabana do Pai Tomás não foi escrita por uma escrava, certo? Mas por uma branca. Então, eu não podia colocar a narrativa de escravo, né? Por isso, que foge desse gênero. Então, por isso, narrativa sobre escravo. E eu trabalhei com a linguística de corpos,
porque eu trabalhei com muitas obras e porque eu queria olhar para tudo isso de uma forma diferente, porque Huckleberry Finn é muito estudado, já foi estudado, bom, de várias formas, e é sempre, eu acho que ele sempre tem coisas, essa obra tem sempre a oferecer. Eu defendi, né, o meu doutorado em março de 2018, incrível, né? Então, eu trabalhei com uma ferramenta, né, uma ferramenta linguística que se chama Wordsmith Tools, porque exatamente eu ia ver a questão de, o meu estudo, ele não dava para você ver, ele não dá, né, para você ver coisas a olho nu, até ver, né, mas não nessa dimensão, né, porque eu trabalhei com 20 obras, então, em 4 anos, né, então não tinha como, se eu ficasse a vida toda, né, procurando aqueles, onde elas aparecem, né, o que significa, é uma coisa. Agora, você tem uma ferramenta como essa, né, e você consegue fazer lista de palavras, você consegue fazer lista de palavras chave, você consegue ver essa palavra, com o que ela concorda, né? Então, eu trabalhei com esse programa aqui. Na verdade, esse programa é pago. Existe um programa que eu vou mostrar para vocês também. Essa parte aqui é meio rápida, tá? É só para vocês terem uma noção, mas tem gente que pode achar interessante e querer até usar, até na tradução que faz. Às vezes é legal para saber se a tradução ela é um livro muito longo, se repetem muitas palavras, será que tem uma intenção ali, né? O autor, ele está repetindo tanto, como no caso do Huckleberry Finn, né? E aí, o programa te dá essa lista de palavras, normalmente a lista de palavras, você vai ter só, as primeiras, né, vão ser só palavras gramaticais, tá vendo? Não tem muito interesse, pelo menos no meu estudo, não. E quando eu fiz a lista de palavras-chave, mas aqui não veio a lista de palavras-chave, peraí. Desculpa. Aqui, foi na hora que eu copiei e colei, tá errado. Depois eu mudo esse slide e quando eu mandar para vocês, aí vai estar certinho. Aqui é uma lista de palavras igual a essa daqui, só que ela vem, as palavras que são chave na obra que eu estou trabalhando, que no caso é o Huckleberry Finn. Para fazer isso, eu fiz todos esses textos têm que estar em TXT, né? Eles têm que ser formato eletrônico para você poder fazer isso. Bom, e depois aqui, né, eu tenho a lista ele dá o concordanciador, então, como essa palavra aparece 208 vezes na obra, aí eu tenho condições de ver, o programa me mostra assim, a palavra fica centralizada e eu vejo tudo que está do lado dela, que eu chamo os colocados, né? Aí dá para você ver o que ele usa, que adjetivos que ele está usando com essa palavra, e dá para você clicar na palavra e ele abre para você ver o contexto, para você saber quem está falando, que personagem está falando, do que se trata, né? Acho que eu trouxe um exemplo. Eu trouxe um exemplo da obra do Frederick Douglass, né? E a palavra também era nigger, né? Porque foi a que eu procurei. E no caso dessa obra do Douglass, ele não aparecem muitos adjetivos, mas aparece muito verbo, né? E aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês que tem sempre o kill a nigger, kill a nigger, kill a nigger, os 3, né? E aqui fica muito claro esse discurso racial. Quando você abre essa linha de concordância, você vai ver que quem está falando no caso da obra dele, são sempre personagens brancos, tá? Aqui, né, eu trouxe uma linha aberta, dá para ver, né, é uma situação que ele viveu, né, e é bem agressiva, bem violenta. Eu não vou ler tudo, é só mais um exemplo, essas primeiras aqui, só para vocês terem uma ideia de como se faz isso, enfim, como eu trabalhei. Essa ferramenta aqui é gratuita, vocês podem baixar, se chama EndConc, né, é do professor Lawrence Anthony,
e lá vocês podem baixar, é gratuita, pode colocar até no pendrive, não é uma coisa pesada, tem tutorial, como que você usa, como que você faz, então faz as mesmas coisas daquela outra que eu usei. Aquela é paga e essa é gratuita. Eu já conhecia o Wordsmith Tools, eu já tinha, de outras épocas que eu tinha estudado com a professora Estela, que ela foi a minha orientadora, né? Então, por isso que eu usei, mas ela tem a mesma função, tá bom? E por que eu trabalhei com isso? Porque eu queria ver o uso dessa palavra, como que ele caracterizava a personagem negra, né, na obra do Twain, por meio desse discurso racial. Eu queria ver como que esse discurso racial aparecia, né? E claro que eu tinha que ver isso pelas linhas de concordância, né? E aqui, claro, não só no Huckleberry Finn, eu queria comparar, eu queria ver como que aparecia nas narrativas sobre escravos, como que isso aparecia na literatura do século XIX. Eu selecionei algumas obras do século XIX para verificar que palavras que eles usavam. Eu queria ver como que os nossos tradutores, né, os tradutores do Huckleberry Finn, eles traduziram essa palavra e qual a relevância, né, dessa palavra na tradução deles, né? Se eles acabaram usando escravo, o que eles usaram, né? E aí essas foram as obras que eu analisei. Eu analisei o Narrative of the Life of Frederick Douglass, An American Slave, Uncle Tom's Cabin, Clothel, 12 Years a Slave, My Bondage and My Freedom, Dread, Our Nick, Incidents in the Life of a Slave Girl e The Life and Times of Frederick Douglass. 3 obras do Douglass, né? E eu trabalhei com essas obras, esses romances brasileiros, A Moreninha, As Vítimas Algozes, A Escravizaura, o Mulato, Rosaura Enjeitada e O Bom Crioulo. Eu procurei obras que tinham personagens negras, né? Então, eu queria ver que palavras que esses autores usavam. E eu trabalhei com essas 4 traduções. A do Monteiro Lobato, por ser a primeira tradução, o Lobato que traz, né, o Mark Twain para o Brasil, em 1934. Depois o Sérgio Flaxman, porque o Flaxman, o Huckleberry Finn é escrito com 7 dialetos, né? E as traduções, antes do Sérgio Flaxman, elas nem traduzem uma nota explicativa que o Twain coloca, né, que o Twain diz, essas personagens estão falando, né? E ele cita os dialetos que essas personagens usam. Claro que ele não diz quem usa o quê, né? E então, antes do Sérgio Flaxman, ninguém colocava, porque não ia ter dialeto, né? Então essa nota era omitida, né? E o Sérgio Flaxman traduz essa nota e ele coloca uma nota dele, a nota do tradutor, em que ele explica a estratégia de tradução dele. E que ele não vai traduzir com dialeto, ele não acredita na tradução de dialeto, mas é muito legal porque ele explica várias coisas, ele traduz numa linguagem bem coloquial. E depois, a partir dos anos 2000, então 2011, né, já tem a da Rosaura Eichenberg, é uma tradução com dialeto, da Alda Porto 2013, que é da Martin Claret, também é uma tradução com dialeto, e tem outras agora, e depois eu vou dar até exemplo da última, né, que foi indicada ao Prêmio Jabuti, que é do professor José Roberto, eu falo Oxea, não sei se eu falo correto o nome dele, né? Então, aqui, deixa eu ver. Não. Acho que aqui ainda dá para falar um pouquinho. O que eu encontrei foi assim, nas obras brasileiras, né, o que eu encontrei, o discurso racial aparece nessas 4 palavras que identificam as personagens negras, que é negro, crioulo, preto e mulato. Eu só analisei as 2 primeiras, negro e crioulo, porque é o que tinha mais. E dessas 2, crioulo foi o que, da minha pesquisa, né? Crioulo foi o que mostrou esse discurso racial mais forte, ficou mais evidente. E os tradutores, o que eles usam mais nas traduções é negro,
todos eles, né? Vocês podem ver todos eles. Deixa eu ver aqui. Não, até aqui. Depois o Oshia, eu vou mostrar para vocês que ele tem uma outra opinião, é porque eu estudei essas traduções, né? Se alguém quiser, se tiver alguma pergunta até aqui, porque agora eu vou falar um pouco do Huckleberry Finn, não, do Mark Twain primeiro, depois do Huckleberry Finn, então eu vou por bloco, aí eu vou parando se vocês quiserem perguntar, tem alguma pergunta? Silvia, não sei, Ana? Ou eu posso continuar? Não? Posso continuar? Bom, então eu vou continuar. Aqui, eu vou começar então a falar do Twain, o William Faulkner. Então, ele diz que o Mark Twain é o pai da literatura norte-americana, né? Outra importância do Twain, aqui eu trouxe o Twain alguns pesquisadores para mostrar para vocês, né? O Mark Twain nasceu em 1835 no Missouri e ele morreu em 1910 na casa dele em Connecticut. O nome dele é Samuel Langhorne Clemens. Twain é um pseudônimo. Twain teve mais de um pseudônimo. Não tá fazendo dodói no seu dedo não, né? Esse aí fez dodói. Tudo bem? E eu gosto dessa apresentação, digamos, que a Maria Silvia Abete faz do Twain. Ela diz que o Twain foi humorista, ficcionista, jornalista, conferencista, empreendedor comercial, contista e, acima de tudo, crítico das mudanças sociais registradas nos Estados Unidos no período compreendido entre o final da Guerra de Secessão, em 1965, e o início do século XX. O livro da Maria Silvia Abete é o Patriotas e Traidores, Anti-imperialismo, Política e Crítica Social. O Twain não é muito conhecido com esses textos, né, do anti-imperialismo, né, porque o Twain ele pertencia à Liga Anti-imperialista. E esse título, Patriotas e Traidores, porque ele foi considerado por alguns americanos como traidor, porque ele era contra essa política dos Estados Unidos de intervir em outros países, né? E aqui eu não estou conseguindo enxergar o meu próprio slide. Espera, isso, foi mais para cima. Aqui, né, eu trouxe um texto da Shelley Finsky. Ela é professora da Stanford, e esse texto dela é Transnational Mark Twain. Ela fala dessa pesquisa do Rodney, né? De acordo com ele, né? According to statistics, only through 1976, Twain's books have been published in 55 countries and translated into 72 foreign languages, né? Então ele é assim um escritor muito, muito conhecido, né? Twain's novels were published in more than 3,400 international editions, his stories and sketches in more than 900 editions, and his travel works in approximately 500 editions. It's safe to say that by the mid-20th century, readers of almost all nationalities and cultures have been exposed to something from Mark Twain. Então, isso daqui eu quis trazer para mostrar a importância do Twain. Eu acho que pelo menos, quando fui estudar o Twain no mestrado, que eu estudei o Twain no mestrado também, eu não tinha essa ideia. Tinha uma ideia de que ele era um ícone da literatura norte-americana, mas não tinha não conhecia tanto dele assim, né? E ainda trago essa fala da Maria Silvia Abete, que ela acredita, né, que a crítica acadêmica não enxerga o trabalho ficcional do Twain da forma a lhe conferir os créditos devidos, né, mesmo que o tenha imortalizado como ícone da literatura norte-americana. Então, segundo a autora, Mark Twain foi um crítico dos acontecimentos do seu país e tocou em temas importantes, como guerra civil, ocupação do Oeste, urbanização, conflitos raciais, luta pelo voto feminino.
e ascensão do país à condição de potência internacional nos planos político e econômico. E que a gente, pelo menos eu costumava ver o Twain como um escritor de literatura infanto-juvenil e mais nada, né? Não que ser um escritor, considerar um escritor nessa categoria de infanto-juvenil não seja importante, não é isso. Mas é que ele não pode ser encaixado só numa categoria, né? Eu acho que o Twain extrapola tudo isso, né? E essa militância anti-imperialista de Mark Twain, que aparece de forma embrionária em suas primeiras produções, pouco a pouco acontece de forma mais consistente em relação aos mitos da nacionalidade norte-americana e aos seus pressupostos e tradições. Mas esses textos dele, segundo a Maria Silvia Beth, eles foram censurados. Inclusive, o próprio biógrafo do Twain, né, o biógrafo oficial, ele acabou mudando várias, tirava partes, né, que ia dar uma outra imagem, né, eles não queriam manchar essa imagem do Twain, porque ele é um autor muito amado nos Estados Unidos, e eles o veem muito como humorista, porque o Twain é muito divertido mesmo, né, mas ele é muito ácido, na verdade, né, nesse engraçado dele, né. Mas, enfim, é isso, eu queria compartilhar isso. E agora sobre o Huckleberry Finn. Então, Huckleberry Finn, o Hemingway, né, ele fala que toda a literatura norte-americana decorreu de um livro de Mark Twain titulado Huckleberry Finn. Não havia nada antes, não houve nada tão bom depois. É verdade, porque o Huckleberry Finn, o que ele inova é justamente essa linguagem totalmente diferente. Imagina uma obra narrada por um menino de 13 anos, cheia de dialetos, a obra inteira com dialetos, em 1884 que o Huck é lançado, né? Então, realmente é algo inédito, né? E por isso que é uma obra tão importante, é considerada a obra-prima do Twain e uma das obras mais polêmicas também da literatura dos Estados Unidos. Então, esse daqui eu acho que essa imagem, ela retrata, na verdade é uma cena, né, que a gente tem aqui o Huck e o Jim. Então, o Huck é um menino branco, o Jim é um escravo. Eles fugiram, né? Eles vão se encontrar, na verdade. O Huck está fugindo do pai, né? Que é um bêbado, que o sequestrou, enfim. Depois eu falo um pouquinho da narrativa. Ele está fugindo e o Jim está fugindo também, porque ele acha que vai ser enviado para o sul, né? Ele é escravo na cidade de St. Petersburg, que representa o Missouri, que é ali a região centro-oeste. Ali tinha escravidão, mas não era de plantation, como no sul, né? E ele está fugindo porque ele acha que vai ser vendido para uma família, enfim, uma fazenda no sul. E aí os dois se encontram nessa ilha e eles começam essas aventuras aqui pelo rio Mississippi. Eles estão nessa jangada e eles estão vendo uma embarcação afundar. E aqui a classificação. Essa obra é vista como uma obra infanto-juvenil, né? Mas o Twain escreveu isso. Embora meu livro se destine, sobretudo, aos entretenimentos de meninos e meninas, espero que, por isso, não seja ignorado por homens e mulheres, pois parte da minha intenção foi fazer lembrar aos autores como eles costumavam ser. Então, o próprio Twain, depois que ele escreveu, terminou a obra, ele viu que não era exatamente uma obra infanto-juvenil como As Aventuras de Tom Sawyer. Ela também pode ser lida, né? E foi lida e é lida, né? Por adolescentes, né? Mas é mais do que isso, né? Ela toca em pontos muito complicados, né? Que, claro, vai depender do grau de leitura, né? De cada um. Uma criança não vai perceber isso, mas vai perceber outras coisas, né? Então é isso. Aqui. Elementos da narrativa. Então, o enredo.
o grande complicador já começou aí, né? É a amizade entre um menino branco e um escravo negro, né? Então, isso era uma das questões, né, nos Estados Unidos, no século XIX. Ele é um escravo, ele não pode, como assim, amizade, né, com um branco. E aí, como eu falei para vocês, são dois personagens que eles fogem da civilização em que eles estão. Civilização nessa obra tem uma importância muito grande. A palavra civilização, ela é grafada com S, né? E o Huck já fala logo no começo sobre essa civilização, que ele não quer ser civilizado, né? E o Jim está fugindo também dessa sociedade que tenta o prender, né? Que ele já é escravo e que vai torná-lo mais, como se fosse possível, mais escravo ainda. Ele tenta ir para o norte, porque é a época em que o norte já não era mais, tinham estados que não eram mais escravocratas. O tempo, né, da narrativa é o período anterior à Guerra de Secessão. Claro, a obra é lançada em 1884, mas o tempo é anterior, bem anterior, né? Anterior à guerra. Então, é quando tinha, né, a escravidão ainda existia, principalmente nos estados do sul. E o espaço, como eu falei para vocês, é St. Petersburg, que representa Hannibal, que é onde o Twain cresceu. Ele nasceu em Flórida, no Missouri, não na Flórida, né? Flórida, no Missouri, mas ele cresceu em Hannibal, nessa cidade. E o narrador é o Huck, como eu falei para vocês, então é um narrador protagonista que narra a história, né, com o conhecimento linguístico que ele tem. Ele é filho de um bêbado e ele, aqui, quando começa a história, ele está vivendo na casa da viúva Douglas, que o pegou para criar. Tá? Então, ele vai à escola. Então, a gente sabe que ele vai à escola, ele já sabe ler e escrever pouco, né? Mas ele já sabe. Ele vai à escola dominical também, porque trata-se de uma sociedade muito religiosa, né? Então, é basicamente isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, senão eu vou em frente. Então, aqui eu trouxe para vocês um contraste, né, entre essa personagem e a civilização, como eu falei, escrita com S. Então, o Huck é um menino de 13 anos, ele é muito simples, a gente pode dizer que é um menino rude, ele é bem pragmático, diferente do Tom Sawyer, que é tudo imaginativo, ele não, ele é bem pragmático, mas ele é bom, ele é autêntico. E uma coisa importante que o Twain coloca nele é a consciência dos próprios atos. Porque o Huck mente muito, né? Ele mente o tempo todo. Mas a mentira que ele usa nunca é para benefício próprio. Não é que ele está mentindo para tirar proveito daquela situação. Não. E ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. Na verdade, ele mente porque é uma sociedade cruel e ele está tentando salvar o amigo dele. Ele está tentando levar o Jim, no começo não, mas depois ele está tentando ajudar o Jim a fugir dessa escravidão. E daí a gente tem uma sociedade que o Twain retrata como corrupta. É uma sociedade corrupta, é hipócrita, ela é dona da verdade, ela é religiosa. Quer dizer, ela é religiosa na casca, né? Mas, assim, os valores, né? O que aparece, né, superficialmente é uma coisa e o que aparece na profundidade é outra, nos atos dessa sociedade. Outro contraste aqui é entre essas duas personagens que são extremamente importantes, que é o Pat Finn, que é o pai do Huck, e o Jim, né? Então, o Jim, o Twain retrata ele com dignidade, com nobreza, com moralidade, solidariedade, altruísmo e bom senso, né? Coisa que várias personagens ali não têm. O Tom Sawyer não tem nenhum bom senso. E em várias situações que não dá para mostrar cada exemplo do livro, né? Vale a pena ler o livro e ver tudo isso. E o Pat Finn,
Esse daqui eu tirei do Roberto Shea, né? Que ele fala do Harold Bloom. O Harold Bloom fala o seguinte do Pat Finn, que o velho Finn é pura encrenca, alcoólatra, paranoico, racista, mal-humorado, insanamente convicto que o filho Huck é o anjo da morte. Então, eu trouxe até uma caracterização que o Twain faz da obra mesmo, um trecho aqui, que é esse, né? E o que é muito interessante nessa caracterização aqui é a palavra white, que eu destaquei, justamente porque ele vai mostrar como que é esse, olha, he was most 50, and he looked it. His hair was long and tangled and greasy, etc., etc. E aqui o que é importante é aqui, ó. There weren't no color in his face, where his face showed. It was white, not white like another man's white, but a white to make a body sick. A white to make a body's flesh crawl. A tea-toweled white. A fish belly white. White, sim. Então, essas características do Pat Finn, e que ele é racista, e que na fala dele, quando ele usa a N-word, fica muito claro esse discurso racial, mas é dessa forma que o Twain caracteriza essa personagem, em contraste com o escravo, o Jim, que é negro, certo? E, na verdade, assim, as complicações, o começo da polêmica, digamos assim, dessa obra e das proibições, elas nem aconteceram por causa da N-word, elas aconteceram em função desses temas aqui. O Twain, ele trata de liberdade e escravidão, de sociedade e individualismo. E nessa questão de sociedade e individualismo, fica muito clara essa questão do indivíduo, da liberdade do indivíduo e da responsabilidade social, que é uma coisa que a gente vê também muito hoje em dia, né? Ganância, a gente vê ganâncias e vícios particulares e fora outras coisas, né? Então, aqui, a mentira e a verdade aparecem com muita clareza, né? Mas, assim, o que é realmente mentira ali? Por que aquela mentira está sendo dita? E a moral, né? A ética acima da moral, né? E o que fica exposto? Fica muito essa exposição, a hipocrisia, do preconceito e do ódio, né? Que transparece ali o tempo todo. E de um jeito, assim, com brincadeira, parece uma coisa divertida, mas quando você vai ler, você fala, nossa, não é divertido, né? Não é assim. E ele mostra bem tudo isso que acontece no sul, né? Principalmente no sul dos Estados Unidos. E aqui, eu acho importante trazer, porque mais ou menos algumas pessoas veem como o clímax da história, que é o dilema do Huck, porque o Huck foi criado nessa sociedade, certo? E ele acredita realmente que o escravo é um escravo, né? E quando ele encontra o Jim lá, nessa ilha, que Huck, fugiu e está escondido nessa ilha. E aí ele fica feliz de ver o Jim, porque é alguém que ele conhece. Aí ele não vai estar mais sozinho. Mas aí ele descobre que o Jim fugiu da senhorita Watson, que dava aula para ele, que era onde ele morava. Então, ele fica confuso. Ele aprendeu que o certo, a lei, é você entregar, denunciar esse escravo. Então, essa parte ele está falando, né? Eu peguei a tradução do Shea, que é a última tradução, né, que ele coloca. A consciência me dizia, o que a pobre da senhorita Watson te fez para tu ver o preto dela fugir, bem diante dos teus olhos, e não dizer nenhuma palavra? O que aquela pobre velha te fez para tu tratar ela tão mal? Ora, ela tentou te ensinar coisas do livro dela, porque ela tentava ensinar o Huck a ler, a escrever, enfim. Tentou te ensinar bons modos, tentou ser boa para tu, de todo jeito que ela podia. Foi isso que ela fez. Então, ele está assim, se ela é essa pessoa que fez tudo isso, como assim
você não vai denunciar, você tem que denunciar. Isso é o certo a ser feito, falar a verdade. E aí, eu me senti bem. Ele escreveu um bilhete para dar um jeito de entregar para ela, né? Então, quando ele terminou de escrever, ele diz assim: eu me senti bem e livre de pecado pela primeira vez na vida e sabia que ia poder orar agora. Mas não orei logo de... desculpa aqui, cara, né? Tá erradinho, que eu corrijo depois. Botei o papel de lado e fiquei ali pensando como era bom que tudo aconteceu daquele jeito e como tinha chegado de me perder e ir para o inferno. Então, porque quando ele escreveu, ele se sentiu, saiu aquele peso. Então, ele ia entregar, ia denunciar o Jim, realmente, porque se ele não fizesse isso, se ele não falasse a verdade, ele ia para o inferno. E aí, o que ele decide? Aí ele faz o seguinte, né? Tá bem, então eu vou para o inferno. E rasguei o papel. Aí ele viu que realmente ele não ia conseguir denunciar o Jim. Porque ele viu que o Jim, o que é mais legal no Huckleberry Finn, é que não tem essas... Ele é um menino, ele não fica elucubrando ou julgando as pessoas, ou julgando a sociedade. Ele vê assim, ele vai contra aquilo, né? Que ele acha que isso não está certo. Então, ele acha que ele está errado, que ele é uma péssima escolha, ele vai para o inferno. Ok, então ele vai para o inferno. Então, na verdade, a escolha do Jim está entre o direito à propriedade, que o Jim era escravo, e os direitos humanos, e ele fica com os direitos humanos. Ele prefere, ele enxerga o Jim como uma pessoa, não como um escravo. Isso é construído ao longo da narrativa, claro, e aí por isso que ele escolhe ir para o inferno, né? Isso é uma parte bem emocionante da narrativa, né? Então, é lindo. E como que se deu essa recepção da obra, né? Na Inglaterra teve resenhas muito positivas, né? Em todos esses jornais, no Canadá também, nos Estados Unidos também, em alguns lugares, mas não totalmente positiva. Tinha algum sucesso, mas tinha críticas também. Falava que o livro era bom, mas tinha assim, uma certa vulgaridade, tinha muita violência, né? Porque o Huck, ele para fugir do pai, ele inventa que morreu, que mataram ele. Ele mata um porco, enche de sangue lá a cabana e finge que foi ele que morreu, por isso aí ele foge, né? Então, tem violência, tem irreverência. Então, nos Estados Unidos, a recepção foi boa, mas não tanto. E aí, nesses outros lugares, principalmente em Massachusetts, a recepção foi péssima, né? E logo de cara, porque o Huck ele foi lançado em 1884. Aí ele saiu, foi publicado na Inglaterra. Ele ia sair nos Estados Unidos, mas houve um problema com uma das imagens, porque os livros de literatura infantil juvenil, eles do século XIX, sempre têm ilustrações, né? Então, numa dessas ilustrações, eles não entenderam o que aconteceu, uma das ilustrações tinha um problema, mostrava, né, o tio Silas lá, era inapropriado, né? Então, eles tiveram que recolher antes, né? Não puderam distribuir. Então, nos Estados Unidos, acabou saindo, em função dessa imagem, dessa ilustração, acabou saindo no ano seguinte, em fevereiro de 1885. E em março de 1885, quer dizer, um mês depois, a Biblioteca Pública da cidade de Concord expeliu a obra, expediu a primeira proibição do livro, né? Ela disse que o livro era indecente e inculto. A Routledge Encyclopedia of Mark Twain diz que a recepção de Huckleberry Finn mostrou um mal-estar público em relação ao estilo e aos temas da obra. Então, entre os principais jornais e revistas do país, recebeu pouca atenção, né? Dos jornais que o resenharam,
A maior parte rejeitou a linguagem, vista como muito vulgar para uma literatura refinada, e comparou a outros livros de literatura barata da época. Então, a recepção, assim, não foi aquelas coisas, né? E a partir dos anos de 1900, aí, chuvas de proibição. Eu nem coloquei aqui todas, tem muita coisa, né? A Bibliotecas Públicas de Denver, o Conselho Educacional da cidade de Nova York retirou o livro da lista dos livros aprovados para o ensino fundamental e médio, e por aí vai, né? E então aí eu acho que deu para ver, ter um panorama geral, né, do Huck, da obra, do Twain, do que eu estudei também, deixa eu ver que horas são, né, só para não me perder. E agora eu vou entrar na palavra aí. Não tem nenhuma pergunta, não tem nada. A gente pode continuar. Não, Vera, se Ah, alô? oi, Não, pode falar, John. se está querendo participação, então eu vou participar. Não, Se alguém quer... só coloquei aquele trecho quando ele decide, e coloquei aqui no chat, que isso talvez seja o ponto mais importante na literatura norte-americana. Então, é muito central. Realmente, porque é uma decisão muito... Né, decidir para o inferno numa sociedade que é extremamente religiosa e naquele século, né? Realmente, e é bem impactante, né? A palavra M, eu investiguei assim em muitas fontes. Aqui eu trouxe um pouquinho só de 3. Os dicionários, mas bem pouquinho, mas eu quis abrir com essa colocação que eu acho tão bonita do Randall Kennedy. Ele é um professor de direito, né, de Harvard, né? Esse livro dele eu acho super interessante, The Strange Career of a Troublesome Word. O Kennedy, ele traz várias situações em que ele conta quando o branco está usando e causou um mal-estar. Quando o branco está usando e não causou tão mal-estar. Mas quando o negro está usando e causa mal-estar. E quando a família dele usa, e esse daqui é do pai dele, né? E aí o pai dele diz isso. Não, ele está falando sobre o pai. Meu pai poderia fazê-lo, ou seja, definir-se como um negro empedernido, né? Que ele fala que ele é nigger, stone nigger, porque ele intuiu o que o juiz Oliver Wendell Holmes certa vez observou, que uma palavra não é cristal transparente e inalterada, mas é a pele de um pensamento vivo que pode variar muito em cor e conteúdo de acordo com as circunstâncias e o tempo em que é usado. Então, na verdade, essa palavra é assim mesmo, né? Assim como outras também. Mas a gente tem que ver esse tempo, quando foi usado, o que significava ali, depois todas as transformações que teve, né? E de uso, né? E que quem pode usar, quem não pode, como eu acho que não pode, mas eu gosto muito dessa definição que ele dá. E aí vamos ver o que os dicionários, eu fiz um resuminho, claro, né? Aqui eu só estou mostrando um pouquinho do Merriam-Webster e do OED. A palavra se refere à pessoa negra ou à pessoa de raça de pele escura, além de ser ofensiva. A palavra sofreu alteração de uso, passando a ser considerada insulto racial muito ofensivo, segundo Merriam-Webster, ou abuso étnico intencional e desdenhoso, segundo o IOD. E até, acho que o John também falou, né? É uma palavra tabu, né? Então, por isso que eles nem escrevem mais, só escreve M mesmo, aí as pessoas já reconhecem, já sabem. Então, ela é evitada mesmo. Aqui, do jornal que saiu na Folha de São Paulo, de 1995, Style vê a intolerância. Então,
Se Twain, ele fala, né, dessa palavra mesmo, se Twain tivesse usado a palavra escravo em vez de negro, a qual aparece mais de 200 vezes ao longo de Huckleberry Finn, é bem possível que muitas das pessoas que recentemente lançaram ao livro a acusação de racismo teriam se acalmado um pouco. Mas negro permanece ainda, ele coloca esse negro, mas é da tradução, né? Porque o tradutor, a gente vê que ele não sabe que palavra que ele vai usar também, em 1995. Ele não sabe, então ele coloca negro, né? Mas negro permanece ainda a nossa blasfêmia secular mais forte. Muito embora, no Missouri de 1840, um garoto de 12 anos dificilmente tivesse contato com o termo escravo. Termo, em larga medida, confinado às proclamações governamentais, discussões religiosas e documentos jurídicos. Eu achei muito interessante essa colocação dele, porque o Huck usa, todos usam, inclusive os próprios escravos, os libertos e não libertos, todos usam, né? A sociedade toda, nesse livro, usa, diferente das Slave Narratives, ou do livro da A Cabana do Pai Tomás, que são só os antagonistas que usam, ou personagens brancas, né? No Twain, não, todo mundo usa. Então, é muito interessante isso que ele traz, que um menino dessa idade, 12, 13 anos, ele nem ouvia essa palavra, que era mais confinada a palavras do governo, enfim. E esse ensaísta, professor, né? Eu amo esse homem, amo, porque tudo que eu leio dele é maravilhoso. E, enfim, por causa dele, eu consegui ter um rumo na minha tese, que foi muito legal pensar, refletir a partir de várias coisas que eu li dele. Ele diz o seguinte: o uso por Twain da palavra nigger estimulou alguns leitores a rejeitar o romance. Aí ele põe aí para você ler esse outro artigo. Como uma das palavras mais ofensivas em nosso vocabulário, nigger permanece fortemente envolta em tabu. Uma avaliação cuidadosa desse termo dentro do contexto do discurso racial americano, no entanto, nos permitirá entender a maneira particular como o autor a usa. Se observarmos de perto o uso que Twain faz da palavra, podemos encontrar nela não apenas uma provocação para despertar indignação, mas, mais importante, um meio de entender a natureza precisa do racismo americano e o ataque de Twain a ele. Então, para ele, e para mim, e para várias pessoas, o Twain está atacando o racismo. Ele não está sendo racista. Né? E aí, agora eu vou mostrar alguns... Tá vendo? Toda hora eu tenho que tirar esse negócio. Os paratextos das traduções. Então, claro que a tradução do Monteiro Lobato, a tradução do Monteiro Lobato praticamente não tem paratexto, tem pouquíssimo, mas foi a primeira, o Lobato, que trouxe, né, o Twain para o Brasil, numa época, 1834, numa época que ainda tinha tanta influência da França, tantas obras que eram traduzidas do francês, então, mesmo o Sérgio Flaxman, de 1996, ele não fala nada, ele fala dos dialetos, mas dessa palavra que já estava, a obra tinha sido proibida, de novo, né, porque toda hora, né, sai isso no jornal, e o jornal, a Folha de São Paulo, que fala sobre a tradução do Flaxman, eles discutem essa questão da proibição e tal, mas ele não fala nada de como ele vai traduzir, ele não toca nesse assunto, ele se limita à questão dos dialetos. Mas a Eichberg já fala, né? Então, ela fala que o significado do nigger passou por transformação, incorporou com o passar dos anos uma carga de ódio que não tinha no tempo de Twain. Na verdade, tinha. Não era uma carga de ódio como, né, agora, mas a palavra já era ofensiva, né? Muito menos na narrativa. Aquela época, então a Rosaura fala, né,
tratava-se apenas de uma forma comum de se referir aos negros. Na verdade, não era uma forma comum, era uma forma realmente ofensiva, né? A tradutora também afirma que o próprio Twain não empregava o termo considerado de mau gosto pelas pessoas cultas. Então, mas se ela está dizendo que, né, ela afirma que era uma forma comum de se referir aos negros, mas depois ela fala que o Twain não usava porque era uma forma considerada de mau gosto pelas pessoas cultas, então, por quê? Se era uma forma comum, então tem uma contradição aí nela, né? Mas as personagens das aventuras de Huck são, em geral, pessoas pobres, sem estudo. Então, é a forma que ela justifica esse uso na obra. E aí ela diz, no início do trabalho, traduzi nigger por negro ou preto, porque assim me parecia exigir o contexto. Só que, então, realmente, ela faz isso e pela linguística de corpos, aí sim, dá para você ver, a escolha dela é realmente por negro, né? Tem poucas ocorrências com preto. Acho que ela foi colocando, sei lá, né? E depois ela preferiu mesmo ficar em negro, e traduziu por negro. E aqui eu trouxe os dados estatísticos da obra, né, do Twain e dela, o que eu acho muito interessante. Esses dados são assim: o número total de palavras do Twain é 115 mil, né, palavras. E ela, normalmente a tradução tem um pouco mais, né, mas ela se mantém muito próxima ali. Achei legal isso, né? Talvez ela tenha tirado excesso, muitas repetições, desculpa. E o types é o número de palavras que variam. Assim, quanto maior esse número, significa que mais essa escrita, ela varia o vocabulário, né? Então, o Twain, claro, esse número não é tão elevado porque o Huck não tinha o vocabulário para ficar variando toda hora. Ela faz uma variação bem maior do que o Twain, né? Mas assim mesmo próxima, o Lobato é que tem uma diferença muito grande. Mas isso não vem ao caso, né? Isso é só para mostrar que ela se mantém meio próxima do Twain. E aqui, em questões da tradução de Nigger, realmente ela usa, tá vendo? Aí eu coloquei para vocês, ela usa muito pouco. Preto, pretas, pretos, né? 0,05%, né? E ela usa realmente negro, quase, né? Quase a maior parte. Ela usa slave, mas exatamente, acho que igual ao Twain. Eu não trouxe aqui, Twain usa só 6 vezes, slavery uma vez, slave, algumas, bem pouquinho, e ela também faz uso bem pouquinho. O Sérgio Flaxman e o Monteiro Lobato usam mais escravo no lugar para traduzir a N-word. E a opção, né, do José Roberto Shea, ele diz o seguinte, ele diz assim, cumpre lembrar, Clemens nasceu e cresceu no Missouri, estado escravagista, e o emprego que faz do termo no livro reflete o contexto em que o autor foi criado, né? Mais do que isso, na verdade. Mas eu acho ótimo isso. Na tradução, empregar termos hoje politicamente corretos, tais como afrodescendente, pardo, ou mesmo negro, além de constituir anacronismo, seria inverossímil diante da retórica e do contexto dos personagens de Huck. Certo? Exatamente, é isso, né? Ao usar negro, e a gente já está em 2011, né? Quando eles usam, todos aqueles tradutores usaram mais negro, se trata disso, porque negro é uma palavra que tem sentido positivo para a comunidade negra. Aliás, não só negro, preto também, hoje em dia, tem um sentido positivo. Então, a gente realmente fica difícil. Para mim, pela minha pesquisa, eu acho que crioulo é o melhor, porque era usado
na literatura, na nossa literatura, e era usado de forma que o discurso racial aparecia muito, mas o O'Shea não gosta dessa opção. Oh, toda hora eu bato aqui, desculpa. Ele fala, né? Ele vai falar de todas as outras. Ó, negro, para ele, pode ter uma conotação afetiva, e é verdade, né? Tem uma carga afetiva, oh, negro, neguinho. Crioulo, ele fala, embora adicionalizado, a palavra pode remeter a contextos culturais brasileiros demasiado específicos, inclusive regionais, então não foi opção dele. Escravo seria problemático, exatamente. Nem todos os personagens negros são escravos, exatamente. Preto visa preservar um pouco da carga semântica contida no termo originário, então essa foi a opção dele. É importante enfatizar, no entanto, que Huck utiliza o termo por hábito e não por malícia. Então, isso daqui, eu não sei se vocês conhecem, né? A tradução dele, dá para ver, eu estou colocando bem aqui assim, na câmera, né? É uma edição de luxo, né? Ela tem capa dura, ela tem uma apresentação que ele faz bem longa, bem detalhada. No final, ele também explica, ele vai detalhando todas a estratégia de tradução dele para os dialetos, para essa palavra, enfim. E foi, acho que eu já falei, né? Ela foi indicada ao Jabuti. Não ganhou, mas foi indicada, que já é, nossa, uma coisa maravilhosa, né? E aqui agora que eu entro nos exemplos, tá? Trouxe algumas coisinhas dos tradutores. Então, eu trouxe aqui para vocês um trechinho em inglês. Eu não pus as páginas, desculpa. Sabia que tinha esquecido alguma coisa. Mas, como vocês viram, tem alguns errinhos que eu preciso consertar, né? Então, eu faço tudo isso para depois mandar os slides. Desculpa. Isso porque, né, na apresentação que eu fiz para a Estela, eu estou doida. A apresentação que eu fiz para a Estela na semana passada, eu esqueci de colocar as referências. Porque quando acabou a apresentação, que eu vi que eu não tinha colocado, gente. Bom, mas enfim, isso... E a gente nem está no final do ano, né? Imagina se tivesse. Então, it was aqui, eu acho lindíssima essa passagem. It was 50 minutes before. Aqui é o Huck que está falando, porque eles se perderam naquele... teve um nevoeiro. Ele e o Jim estavam na jangada. E eles se perderam um do outro, e depois eles se encontraram, e o Huck contou um monte de mentira pro Jim. E depois, para dar risada, né, ai, que legal, né, que engraçado, para pregar uma peça. E o Jim fica super magoado, e aí ele percebe isso. Quando ele percebe que o Jim fica magoado, ele pensa isso. It was 15 minutes before I could work myself up to go and humble myself to a nigger. But I'd done it, and weren't ever sorry for it afterwards neither. I didn't do him no more mean tricks, and I wouldn't done that one if I'd known it would make him feel that way. E aí aqui o Monteiro Lobato. É que o Lobato, ele junta partes, né? Então ficou uma maior. Depois dessas palavras, Jim ergueu-se, sem dizer mais nada. Procurou a cabana que havíamos feito na balsa. Isso foi o bastante para sentir-me envergonhado do meu procedimento e com vontade de ajoelhar-me aos seus pés e pedir-lhe perdão. Durante um quarto de hora, debati-me entre a consciência e o orgulho. Por fim, dominei o orgulho e humildemente aproximei-me do negro, prometendo a mim mesmo jamais voltar a zombar dele. Então, ele usa o negro, né? O Sérgio Flaxman. Ainda levei uns 15 minutos até me convencer que tinha de levantar e ir atrás dele e passar pela humilhação de pedir perdão a um negro. Mas eu pedi perdão e jamais me arrependi de ter perdido. Nunca mais preguei nenhuma peça no velho Jim e não teria zombado dele daquela vez se soubesse que ele ia ficar tão sentido. Aí eu trouxe também da Rosalba Eichenberg, é a mesma trecho. Levei 15 minutos para decidir me humilhar para um preto, mas foi o que fiz e nunca me arrependi disso mais tarde. Nunca mais preguei peças maldosas no Jim e não teria pregado aquela se soubesse que ia magoar ele desse jeito.
E aqui a Alda Porto. Precisei de 15 minutos até eu me convencer a pedir desculpas para um negro, mas o fiz e nunca lamentei, depois de tê-lo feito. Tampouco fiz mais brincadeiras de mau gosto com Jim, e não teria feito aquela se eu soubesse o que o faria sentir-se assim. E aí eu trouxe da Maura Sardinha, que é uma edição da Best Bolso, que eu não trabalhei na época, porque quem assina essa tradução é a editora, é a Ganesh. Mas no final do livro tem a nota explicativa da tradutora. Eu achei tão estranho, mas eu gosto dessa tradução. Enfim, aí eu trouxe também para vocês. Demorei uns 15 minutos até ter coragem de ir me humilhar na frente de um negro. Mas eu fui e nunca me arrependi de ter ido. Nunca mais preguei uma peça nele. E não teria pregado aquela se soubesse que ele ia se sentir assim. E a Dolceia demorou 15 minutos até eu tomar coragem e se humilhar para um preto. Mas eu fui. E nunca arrependi. Nunca mais preguei nenhuma peça nele. E não tinha pregado aquela, se eu soubesse que ele ia ficar daquele jeito. Então é isso. Né? Isso é um exemplo do Twain usando e a tradução desses, as escolhas desses tradutores, né? Então, aqui eu volto um pouquinho para o David Smith sobre o discurso racial. Então, o David Smith também fala, eu mostrei para vocês o quanto ele fala a importância do Twain ter usado aquela palavra, e aqui ele diz, a palavra N é um termo-chave do discurso racial. Então, na verdade, assim, se o Twain está tratando desse discurso que ele quer, na verdade, subverter, né? Ele tem que usar essa palavra. Como ele não vai usar esse termo? Então, e aí lembrando para vocês que, grosso modo, né, o discurso racial que aparece na literatura do século XIX, ela revela uma imagem negativa do negro. Aqui eu trouxe alguns exemplos daquelas obras de literatura brasileira, né? Quanto aos traços físicos, por exemplo, cor da pele, quanto aos traços psicológicos. Só alguns, só para vocês terem uma ideia. Aqui é da escravizaura, né? Então, aí a primeira descrição dela. Achava-se ali sozinha e sentada ao piano, numa bela e nobre figura de moça. Né? As linhas do perfil desenham-se distintamente entre o ébano da caixa do piano e as vastas madeixas ainda mais negras do que ele. São tão puras e suaves essas linhas que fascinam os olhos. Elevam a mente e paralisam toda a análise. A tez é como um marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada por uma nuance delicada que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor-de-rosa desmaiada. Ou seja, bom, a gente sabe, né, a história da escravizaura, que ela não é negra, né? Então ela é esse branco que também não é branco, mas não é negro, né? E aqui da Rosaura Enjeitada, ela é negra. E aí a primeira descrição que ele faz dela, uma linda criatura em cuja descrição é mister, deter-nos um pouco. Era uma menina que parecia ter 14 anos, de belo porte, cabelos de azeite, mas muito finos e sedosos, mas espessos de um brilho refulgente como do aço polido. Os olhos grandes e da mesma cor dos cabelos tinham tal expressão de ingenuidade e doçura que captavam logo a simpatia e a afeição de todos. A boca pequena, com lábios carnudos do mais voluptuoso e encantador relevo, formava com o queixo algum tanto pronunciado nariz reto e afilado, um perfil das mais delicadas e harmoniosas curvas. A gente percebe nessas descrições aqui características, né, europeias, né, de uma pessoa branca da Europa.
E aqui eu trouxe um exemplo do Vítimas Algozes, né? Que aqui é a descrição, na verdade, é isso, Vítimas Algozes, quadros da escravidão. Entre tantas escravas, porém, houve uma, e foi a primeira que resistiu ao pai Raiol, que é bem negativo, né? E não quis entrar na série das fáceis conquistas deste. A opção excitou debalde os desejos brutais do negro africano. Era também crioula, a negra, que se isentava do pai Raiol. Coabitava com um escravo da fazenda, de quem tinha 2 filhos. Cansada das perseguições daquele, lançou-lhe em seu rosto a sua hediondez, enquanto o companheiro ameaçou e provocou com injúrias atiradas principalmente deformidades de seu rosto e aos senões físicos. Então, a gente tem aqui esse pai Raiol, tanto a descrição física, né, como se ele fosse um monstro, como as descrições psicológicas, que ele era uma pessoa que tinha desejos brutais, enfim. Aqui eu trouxe um exemplo do bom crioulo. É bom crioulo. Quando eu fui ler, né, mas de bom não tinha nada, pelo menos na descrição, né? O aspecto repreensivo do marinheiro estava gravado em seu espírito indelevelmente. A cada instante lembrava-se da musculatura rígida, de bom crioulo, de seu gênio rancoroso e vingativo. Então, é sempre assim. Quando você vai ver a caracterização dessa personagem, ela sempre tem coisas negativas. Ele é rancoroso, ele é vingativo, ele é mau, ele tem... Acho que tem mais um exemplo. Ah, não. O outro exemplo eu mostrei lá na turma da Estela. Eu achei que esses foram suficientes, né? E aí eu trouxe algumas considerações do que eu vi, né, das minhas análises desse discurso racial que aparece no Huckleberry Finn. Então, como que eu fiz? Eu trabalhei principalmente no Huckleberry Finn, naqueles colocados, né, que tinha nigger no centro, né, no nódulo, e o adjetivo que aparecia. Então, eu ia analisando. Eu me lembro que aparecia alguns adjetivos de prosódia negativa, eles apareciam de forma positiva, com o verbo na negativa, na obra. E, às vezes, um adjetivo, por exemplo, ungrateful, que foi o que eu analisei, que é, nossa, tão negativo, né? Mas o Huck, ele mostra que, na verdade, ele queria proteger o Jim de se sentir assim, né? Então, não era empregado dessa forma, desse discurso racial. O Pep Finn, sim, ele usa esse discurso. Acho que é quando a pessoa fica ansiosa, não é? Acho que tem um microfone ligado de alguma pessoa que está conversando. Isso. Então, a gente vê, então, que a confirmação do discurso racial por meio da fala dos personagens, né, do Pep Finn, do Tom Sawyer e do Rei. É interessante o que o Quinn faz, porque o Tom Sawyer é uma personagem, né, seria um personagem positiva, mas, na verdade, ele usa de forma bem negativa, né? Mas há uma subversão desse discurso racial por meio da fala das personagens, do Huck, do Duke. O Duke na verdade, ele é antagonista, mas ele usa de uma forma positiva, né? Ele não usa, ele subverte também esse discurso racial. É o doutor e outros personagens. Aqui o doutor, ele aparece mais ou menos no fim da obra, ele não tem um nome, porque é uma personagem secundária, né? Então, o que eu percebi é que a palavra N é usada para mostrar como a sociedade do século XIX tratava os negros, né? E aí há um contraste claro entre a forma de Twain representar os negros e como a sociedade os via. Então, ele usa essa palavra porque a sociedade usava, todo mundo usava, usa mesmo,
só que ele caracteriza positivamente essas personagens, né? Ele não caracteriza de forma negativa. Deixa eu ver. Agora, nas narrativas sobre escravos, né? Então, o discurso racial nas narrativas estadunidenses sobre escravos revela uma imagem negativa do negro. Porém, não com o propósito de desabonar os negros, né? Não era para, não com essa intenção, mas de mostrar como eles eram maltratados e vistos como objetos, né? Por isso são as personagens antagonistas, em sua maioria, que enunciam o termo N, né? Não são personagens, não são as protagonistas, não. E aqui, o discurso racial nas narrativas brasileiras, ou seja, naqueles romances, né, sobre escravos. Eu coloquei narrativas brasileiras sobre escravos, porque, na verdade, eles não são romances sobre escravos, eles têm personagens que são escravos. Então, aqui, eu só usei essa narrativas brasileiras sobre escravos no sentido geral, eu explico isso na tese, né? Esse discurso é proferido principalmente pelo narrador, e mesmo os adjetivos de conotação positiva foram usados para sempre descaracterizar os negros. E aí, aqui, eu trago umas sugestões de leitura, no sentido assim, porque nessa apresentação eu falei sobre várias coisas, mas tem muitas que ficaram sem falar, claro, sempre assim, né? Quem quiser ler ou saber mais dessas polêmicas do Huck, eu acho interessante esse livro aqui, né? Porque esse livro do... Cadê? Black Perspectives on Huckleberry Finn. São só negros, são só artigos de negros sobre o Huckleberry Finn. O David Smith, nesse Black Critics and Mark Twain, que está aqui também, nesse livro. E o John Wallace é um dos grandes, ele chama o Huckleberry Finn de lixo racista. O grande debate também em relação ao livro é porque ele era usado nas escolas, né? Eu acho que para usar na escola, não sei, seria complicado num país como são os Estados Unidos. Mas, no Brasil e nos Estados Unidos. Esses textos são bem interessantes do Lauro Maia Amorim, né? Em traduções perspectivas, teóricas, práticas, ele tem é um artigo, na verdade, muito legal sobre essa diferença, né, de como a consciência negra nos Estados Unidos, de como essa consciência negra chegou depois aqui. E esse livro do Demetrio Magnoli é Uma Gota de Sangue, História do Pensamento Racial, que também é muito, muito interessante, porque ele também mostra essa grande diferença. Nos Estados Unidos, se você tiver uma gota de sangue negra, você é negro, né? Independente de você ter olhos azuis até, né? Se tiver isso, é negro. Aqui, o que me ajudou muito na minha tese foi o Munanga, né? O Kalembele Munanga. Então, todos esses textos dele são maravilhosos. Negritude, usos e sentidos, a difícil tarefa de definir quem é negro no Brasil, o negro no Brasil de hoje. Tem algum, eu acho que é a difícil tarefa de definir quem é negro no Brasil, que está online, né, que dá para baixar. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, identidade nacional versus identidade negra. Né, todos esses livros tem na biblioteca da USP, eu peguei tudo lá. Não sei se agora a biblioteca está fechada, mas, enfim.
aqui sobre as narrativas, né, de slave narratives, né? Eu sugiro essas duas leituras, slave narratives, nesse livro, Companion and Culture of American South. E esse daqui tá tudo online, é maravilhoso, tem infinitas narrativas que dá para baixar, dá para tudo, enfim. É um site muito legal. Esse North American Slave Narratives and Introduction to Slave Narrative está disponível aqui e tem muita coisa. E esse livro, que eu só encontrei no final, quando eu já estava terminando a tese, que fala sobre raça e cor na literatura brasileira. Na verdade, é um americano que analisa, né, várias obras, né, e ele mostra o quanto, né, que as personagens negras são retratadas de forma negativa, mas não só isso. Ele também fala um pouco dessa identidade negra, né, aqui no Brasil, né, e nos Estados Unidos ele fala um pouco disso também. Esse livro, não, eu acho que ele está esgotado, eu peguei também na USP e vi, eu não tenho, né, acabei só usando o da USP, eu vi na estante virtual que eu tenho que comprar, que eu não tenho, mas ele é super importante. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, eu acho bem legal. E aqui são as referências de todas as dessa apresentação, tá? Eu trouxe aqui essas referências, né? E muito obrigada. Esse é meu e-mail. Então, é isso. Eu vou stop share. E aí, se vocês tiverem perguntas, eu estou aberta para elas. Ok? Oi, eu tenho uma pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, eu estou formulando ainda. Tá bom, Beatriz. O que eu gostaria de falar. Tá. Em relação a livros assim, com esses temas mais polêmicos, digamos, como Heart of Darkness, do Joseph Conrad, acho que é o nome do autor, que também é mais ou menos nessa mesma época, ali no finalzinho do século XIX, e também é um livro que é criticado bastante pela o tratamento do colonialismo, né, como foi retratado, né, o tratamento, a visão da sociedade branca com a sociedade africana. E na hora de traduzir essas obras, né, com temas polêmicos, o tradutor, no papel de tradutor, ele reúne, digamos, uma equipe de pessoas que vão pensar nesses assuntos, discutir esses assuntos, como que funciona, porque assim, eu nunca lidei com essas obras de temas sensíveis, então eu não imagino como seja o processo, assim, imagino que seja pesado de lidar sozinho com essa responsabilidade, assim, será que, né, eu estou indo pelo caminho certo? Eu vou debater com alguém sobre isso? Como que vai ser, né? Como que eu vou lidar com essa situação? Como é o processo mesmo, né, dessas obras? Eu obras acredito. Como essas. Uhum. Então, muito, muito bem pensado, exatamente, porque no caso dessa obra aqui, como ele é famoso, né, esse tradutor, ele tem entrevista, tem várias coisas que ele deu entrevista, ele escreveu sobre, tem um YouTube que ele fala um pouquinho. Ele recebeu carta branca para fazer essa tradução da editora, claro, porque já conheciam, ele já é um professor, e a obra ela tem, nossa, muitas traduções. Então, só a partir
eu vi que só a partir de 2011 é que os tradutores começam a se manifestar nos paratextos, aí eles começam, na introdução que eles fazem, né, eles começam a se manifestar sobre a escolha que eles tiveram para traduzir essa palavra, porque realmente é bem complicado. Mas, assim, o Huckleberry Finn, ele é mais... quem o acusa de racismo são principalmente esse grupo que tem que decidir se ele vai ser usado em leitura na escola ou não, mas, assim, a maioria dos até autores, pessoas muito, muito, muito famosas, né, como eles próprios falam, Debois, esses autores negros, eles falam, não, esse livro não é racista. Então, eu acho complicado, Beatriz. Eu não li esse livro que você falou. Mas, por exemplo, você pega um livro que é racista, né? Sei lá, a caracterização dessas personagens, você percebe que realmente é de uma forma negativa, né? Eu como que vai? Exatamente. Né? Como que você vai? Desculpa, eu não sei também, a editora, né? Se ela vai passar um livro desses, né? Com um tema sensível, não sei, se ela simplesmente passa assim como se fosse... Eu não acredito que ela faça isso, entendeu? Eu acho, tá, Beatriz? Eu comentei sobre isso porque eu fui ler esse livro, que eu li muito sobre ele, ouvi falar sobre ele pelas críticas dos temas racistas, e eu fui ler com isso na cabeça, né? E eu li o livro, eu percebi, né, esse tratamento, a visão, porque é uma visão da época, obviamente, lá na Inglaterra, em 1899, obviamente que as pessoas vão ter aquela visão da África, aquela coisa, os selvagens, é a forma como eles viam, né? E é uma coisa polêmica, mas é a forma como ali o branco, naquele período, né, estava vendo, e a forma que o autor relatou é uma coisa polêmica de ser discutida hoje, né? E o jeito que você lê a obra é uma coisa sensível. Exato. Mas é sempre assim, ter essas duas coisas em mente, essa obra ela é propositalmente racista ou né, a forma como é retratado ali, o contexto no qual é retratado, né, como vai ser... Então, eu faria o seguinte, por exemplo, nessa situação, né, eu recebo uma obra que eu conheço mais ou menos, e ela tem esse tema sensível. E aí, aí eu pego essa obra, leio, tenho a minha interpretação, e aí eu vejo isso. Eu vou conversar com o editor. Eu faria isso. Sabe por quê? Uma vez, é uma coisa bem, bem banal. Eu recebi um livro para traduzir, não literatura, era autoajuda. Aí, a editora me mandou, tal. Quando eu fui ler o livro, ele tinha tantas referências culturais, mas tinha, assim, era uma coisa incrível. Devia ter mais de 50, imagina, um livro de autoajuda. Entendeu? Eu falei, bom, eu vou ter que deixar essas referências, ou se eu for traduzir com nota de... Tem cabimento, uma autoajuda, você ter ela nota de rodapé para explicar cada coisa dessa. Eu fui falar com a editora. Eu falei, olha, é o seguinte, você escolheu esse livro, você me deu, eu vou traduzir, se você achar que realmente deve, mas olha, está acontecendo isso, isso, isso. Ela falou, nossa, eu escolhi pelo título. Gente, então você viu o nível da editora, né? Ela escolheu pelo título. Então, como que vamos fazer? Ela falou, você acha que é possível? Eu falei, acho que sim, acho que dá. Algumas dessas referências dá para a gente colocar no próprio texto, né? A gente não tem como colocar numa nota de rodapé, o livro é de autoajuda, você quer ler, consumir rápido aquilo, você não quer ficar perdendo tempo para ficar lendo lá embaixo o que é. Né? Ela falou, bom, então faz o que você achar melhor. Esse caso era muito simples, né? Mas eu acho que se acontecesse uma coisa dessas, né, de um editor passar um livro
com um tema sensível, que eu acho que o editor nunca faria isso, né? Sem essa consciência, aí eu acho que eu, como tradutora, me colocaria, né? Falar, olha, eu li, interpretei da seguinte forma. Você acha que realmente é possível traduzir assim, né? Como? Vamos discutir essa tradução, se é possível ou não. Eu acho que essa seria a minha conduta, né? Eu não sei se eu te respondi, Beatriz. O que você Estava mais assim, pensando sobre. É, mais como? pensando sobre do que Exatamente, uma porque pergunta como... Não, diretamente. mas é legal, é legal. É legal Mais uma discussão. Exatamente, é legal isso, porque realmente você fica pensando, né? Como que eu vou lidar com isso, né? Como que eu vou no mestrado, quando eu fiz, eu estava tão focada nos dialetos que eu nem estava preocupada, eu já tinha lido sobre as polêmicas dessa palavra, mas eu não estava prestando atenção ao que ela significava e nem me preocupei. O que os tradutores usaram, o que não usaram, entendeu? Então, porque a gente precisa de ir mais fundo, mais fundo, né? No meu trabalho, eu traduzo videogames. E Tá. geralmente em texto de videogame não é uma coisa que aparece muito esse tipo de conteúdo, mas aparece muito palavrão. Sim. E às vezes só de aparecer uma coisa como S, por exemplo, você já fica, o que eu faço com isso? Qual que é né, a idade, né? Sim. Apropriar. Só de aparecer uma palavrinha você já fica, putz. Então eu fico imaginando, chega uma situação dessa, fica, e agora? Então Legal. Mas é isso, obrigada. Imagina, eu que te agradeço pela contribuição. Mais alguém quer falar alguma coisa? Boa tarde, licença. Gabriela. Oi, Gabriela, tudo bom? Tudo bem, Flor? Tô já, eu não tô conseguindo ligar minha câmera, gente. Não é por nada que eu não tô ligando, não. É só porque não liga. Ligou. Eu acho muito legal, é um comentário também, sobre essa questão de tradução de temas sensíveis, porque aí tem uma parte que eu penso que é uma escolha, que é um trabalho de pesquisa do tradutor, de entender a voz, o contexto, o lugar e a enunciação do tempo, e também tem um lugar de questionamento do cânone também, né? Que eu acho que já não é tanto o lugar do tradutor enquanto trabalho de pesquisa de tradução, mas enquanto lugares éticos de traduzir ou não determinadas obras, né? Assim, por exemplo, essa questão do Twain, é que eu fiquei pensando, assim, em relação ao uso do nigger e a forma como isso é traduzido. Obviamente, é super interessante, é lindo de discutir, mas eu acho que dentro, por exemplo, dos movimentos e do pensamento sobre o que significa a estrutura racial dos Estados Unidos, que de alguma maneira também é pensada, não é reproduzida, não, mas a gente pode pensar junto lá e cá. Por exemplo, eu até comentei aqui o mito do branco salvador, que é como, dentro de um pensamento antirracista, durante muito tempo, né, a branquitude antirracista, durante muito tempo, construiu essa idealização desse mito do branco salvador. Então, tipo assim, independente da palavra que Twain utilizava para se referir, tipo, eu acho que, por exemplo, uma escolha, o traduzir para negro, ou para... Acho que as escolhas foram acertadas, por exemplo, traduzir para negro, ok. Só que o racismo, às vezes, não está só numa questão da linguagem dos personagens e de uma linguagem... É uma questão de tempo, né? De cânone mesmo. Esses dias eu estou fazendo legenda de uns filmes. E aí era um filme que é uma personagem, é uma mulher trans, que mora num povoado na Colômbia, num cimarrón, que é tipo assim, um quilombo, que não é quilombo que se usa, mas é um quilombo dentro de uma comunidade super periférica dentro da Colômbia. E aí ela se refere a ela mesma como ele, em vários momentos. O filme inteiro refere-se a ela como ele. E aí eu achei super legal que na hora que eu recebi a demanda, o meu contratante já me pediu para colocar uma nota
história. Tipo, esse filme foi gravado em 2007, sabe-se que o uso do masculino para referir-se às mulheres trans e travestis é inadequado, resolvemos sinalizar essa inadequação com um asterisco, assim, sabe? Eu acho que existem estratégias para que a gente use esse pensamento, né? Sim. Sim, é muito legal isso, exatamente, mas é o que os tradutores fazem, né, agora. A partir de 2011, quando eles colocam as notas deles, é isso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo, olha, existe tudo isso, só que a minha opção foi essa, né? Está sinalizando, está colocando aí esse sinalzinho, falando, não, foi assim que eu fiz. Eu acho que de alguma maneira respeita o tempo, né, do texto, para que a gente também não construa um mundo passado perfeito, que a gente sabe que não era, mas que a gente sinalize as escolhas, né, do presente, assim. Exato, isso mesmo. Muito legal. Obrigada, Gabriela. Obrigada, professora. Mais alguém quer falar? Professora. Oi, querida. Eu queria fazer um comentário. A Luísa. Oi, Luísa. Tá. Eu estava procurando aqui nos quadradinhos. Tá? Pronto. Oi, Luísa. Eu estava lembrando de uma coisa, que eu tive uma aula de introdução aos estudos da língua portuguesa com uma professora aqui da USP, a Marilza, e ela estava contando, eu acho que foi o doutorado dela, não tenho certeza, que ela analisou o uso dessas palavras no Brasil. Então, como que era usado preto, crioulo, negro, cabra, até esse tipo de coisa. E ela pegou bastante informação de anúncios de jornal. Então, muitas vezes, anúncios que os escravos fugidos, que os donos colocavam para acharem esses escravos fugidos e que contexto que tinha. E uma coisa que eu achei interessante que ela falou era a diferença de sentido que eles tinham no uso de crioulo e de negro. Que crioulo, na época, muitas vezes podia ser pejorativo, porque eles queriam focar que era filho de africanos nascido no Brasil, mas no sentido pejorativo de ter perdido a identidade africana. E negro, às vezes, era preferido pelos negros do Brasil, porque focava que eles tinham nascido no Brasil, mas de uma forma positiva. Então, na época tinha essa visão, mas hoje em dia já é totalmente diferente. Sim. Muito legal. Obrigada, Luísa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vera, boa tarde. Oi, boa tarde. Sobre os aspectos, principalmente do inglês, no que se trata de inglês ebônico, eu acho que a gente, né, the N-word, as you say, esses aspectos da própria língua, né, que os negros, principalmente nos Estados Unidos, eles trouxeram ao longo do tempo, você considera nas suas traduções, já considerou, e o que você acha sobre isso? Porque até a questão gramatical, quando se trata de inglês ebônico, você vê que não sabe se é uma anger within that they carry, ou se é algo que realmente foi feito ali durante o processo de escravidão, o não acesso à literatura, à educação. E o que você acha sobre tudo isso aí? Mas o inglês ebônico, eu conheço só o African American English, né? Esse inglês ebônico eu não conheço, é novo para mim, Pedro. Tá bom. Bom, o inglês ebônico... Fala um pouquinho, porque eu fiquei interessada agora, eu nunca ouvi falar. O inglês ebônico é um dialeto próprio dos negros nos Estados Unidos, né? Mas é atual? Oi? Mas é de agora? É atual? É considerado ebônico, né? Eles dizem isso. Mas é de agora? Não é algo que... Não de agora, já vamos lá, desde a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, porque o Labov estudou o African American Vernacular English, é esse que eu conheço.
Aí eu não lembro de ter visto esse que você fala de Eu morei em São Francisco muitos anos e bem próximo de Oakland, e eu tive vários amigos negros, e eles chamavam o inglês deles de Ebonic English, né? Eu não sei se eles vão para o lado, se esse é o lado acadêmico, digamos, né? Mas se você olha no inglês ebônico, Ebonic English, you can check that out later, é algo que, por exemplo, we was at the party. Eu não sei se eles falam isso de algo, por exemplo, se foi de raiva dos brancos, dos lords que eles tinham, né, nas fazendas, se eles iam contra aqueles ensinamentos deles, se eles queriam, de certa forma, outstand or protest. Seria mais ou menos por aí, entendeu? E também quando se trata de tradução, eu acho que a tradução ela deve ser totalmente traduzida da melhor maneira possível, sem retirar nada da forma original, né? Porque senão ela deixa de ser autêntica. Essa é a minha opinião. Então, eu não sei te dizer, né? Se eles usam isso, eu acredito que não. Eu acredito que é como, sei lá, se você pegar uma variante linguística aqui, por exemplo, vamos pegar o caipira do interior de São Paulo, ele não fala daquela forma como uma forma de protesto. Eu acho que não é isso. Né? Mas o caipira não foi escravizado, torturado, morto durante centenas de anos. Né? Mas eu acho que é uma lado, variante linguística. A gente tem esse lado psicossocial aí que a gente deve também levar em consideração, né? Mas eu não sei, eu não estudei dessa forma, né? A minha tese é uma forma mais literária e não sociológica, não teria uma resposta para te dar. Mas aí depois você falou a questão da autenticidade na tradução, né? Mas, por exemplo, o Lobato, quando ele traz a obra para o Brasil, que foi em 1834, nós não temos na nossa literatura, o professor John Milton tem um livro que se chama O Clube do Livro, que acho que ele fez a apresentação dele, né, nesse livro, O Clube do Livro e a Tradução, o John mostra que nós não temos tradição de oralidade na escrita, na nossa literatura. Isso é muito recente. Começa mais ou menos com o Guimarães Rosa, que já imagina, meados dos anos de 1900 do século passado. Então, 1950, por aí, que começa a gente ter essa oralidade mais forte na literatura. No caso do inglês, essa oralidade na literatura, ou seja, no texto escrito, ela já é antiga, né? Já faz parte da tradição da língua inglesa. Então, uma tradução, por exemplo, o Lobato não tinha nem como pensar numa tradução colocando dialeto, porque não existia isso. No nosso sistema, vamos pensar no nosso sistema literário, isso não existia, né? Então, ele não tinha como fazer isso. Então, isso, quando o nosso sistema literário começa a se abrir, se você estudar o Itamar Zohar, que fala sobre os polissistemas, você vai ver assim, que e o Turing que fala de normas, né, nesse sistema, ele fala que as traduções elas fazem parte do mesmo sistema, do mesmo polissistema literário. Elas estão sujeitas às normas dessa literatura. Então, por exemplo, o Huckleberry Finn, a primeira tradução foi em 1834. Até 2011, que surgiu a primeira tradução com dialeto, quer dizer, levou todos esses anos, quantos? 70? Eu sou péssima em matemática. Mas muito tempo, certo? Uns 70 anos, sei lá. Para que a gente pudesse ter uma tradução, começasse a ter uma tradução com dialeto, porque agora o nosso sistema literário aceita isso. A gente já tem autores que usam dialetos, sei lá, ou variantes linguísticas, vamos chamar assim, nos textos. A oralidade está mais presente nos nossos textos de literatura. Então, aí a gente pode ter uma tradução desse jeito. Né? Então, por isso que as primeiras traduções era impossível.
ter isso. E agora já é possível. E outras mais, né? A do Oshea é a mais recente, né? É de 2019. Se bem que tem uma que saiu agora em 2019, que eu não li ainda, mas eu tenho, que eles optaram por não traduzir com dialeto. E eles explicam lá por quê. Eu não li ainda, mas eu acho mais interessante, como você falou, né? Que tenha, né? Que tenham esses... que seja o mais próximo possível, né? Mas quando é possível, né? É por isso que, às vezes, o sistema literário ainda não está aberto para certas coisas. Aí eu vou ver, viu, Pedro? Obrigada por essa... Eu não sabia desse inglês aí que você falou, eu vou pesquisar, tá bom? E Com vou certeza. pensar nessa sua Ok. pergunta aí, porque acho instigante pensar nisso, tá bom? Obrigado, Vera. Obrigada. Edinaura, você quer perguntar? Quer falar? Eu não estou te ouvindo. Acho que aqui fica melhor. Ah, agora estou te ouvindo. Agradeço, excelente palestra. E gostaria da sua opinião nos diferentes exemplos que você apresentou para a tradução. Havia diferentes níveis de formalidade, de correção gramatical. Então, eu gostaria de saber qual é a sua opinião nesses casos. Eu me lembro, por exemplo, do Paulo Henrique Brito, né? Que, independente do que haja de variantes, regionalismos no original, ele sempre os critica na tradução, né? Ele defende que a tradução deve seguir a norma culta, que deve se dirigir ao público mais amplo possível, que é muito difícil escolher qual regionalismo, eu vou escolher o nordestino do sul para equivaler ao de um outro país. Então, gostaria de saber da sua posição como tradutora diante desses originais. Obrigada. Imagina, é assim, né? Todos esses tradutores, eu acredito que procuram evitar esse regionalismo, como você está falando. Tem um texto célebre, né, da Juliane Mercier, que é um texto Translating the Untranslatable, que ela trata exatamente da tradução de dialetos, e ela fala isso, né? Que o que você pode tentar evitar, ela fala de várias coisas, né, para se evitar, e uma delas é esse regionalismo. O Oshea fala, né, que não dá para você colocar oxente, ou você colocar cabo da peste, porque aí você vai marcar demais. E porque esses personagens, eles são daquela região, eles não são, né, brasileiros, não é isso. A gente não quer essa identificação. Nesse caso, não é uma adaptação. Sei lá, se fosse uma adaptação Huckleberry Finn no Nordeste, sei lá, e poderia, né? Eu acho que... Mas a questão desse grau que você percebeu, de mais formal para mais informal, tem sim. Por exemplo, essa tradução da Alda Porto, embora ela seja de 2013, ela é uma das últimas. Então, a da Eichberg, que é de 2011, e da Maura Sardinha, que também é 2011, a da Porto é muito mais formal. Ela é bem mais formal. Eu gosto mais aquilo que o Pedro falou. Eu acho que o que for possível, a gente... É bem informal o que o Twain traz. É um menino, né, de 13 anos, de 12 anos, contando a história. Então, eu acho que eu gosto mais dessa questão de a informalidade, no caso da linguagem, né, do registro. O registro mais informal, mas agora, né, eu acho, por exemplo, a tradução do Oshea maravilhosa, porque ela tem muito mais marcas. A da Rosaura Eichberg também tem. O dialeto vai ser sempre um complicador, eu acho, né? Você tenta tirar, né? Solange que está aí, que me diz. Solange me ouve falar do Huckleberry Finn, sei lá quanto tempo. E ela também estuda isso, né? E a gente também traduz isso. A gente
costuma colocar algumas marcas que são realmente menos complicadas. Mas também vai sempre depender do leitor, né? Quando você está lendo, às vezes você coloca ali um sotaque que não tem, né? Mas, realmente, opções como Cabra da Peste ou Oxente, fica muito... inclusive, ela faz isso. A Alda Porto, eu lembro, ela tem uma passagem que ela usa Oxente. Eu falei, gente, como que ela usa Oxente? Ela usa Oxente. Sabe por quê? Justamente porque ela tem um registro mais formal e aí, de repente, ela usa algo assim que realmente não combina muito. Né? Eu respondi? Sim, perfeitamente. Obrigada, Vera. Obrigada. Vera, não sei se dá tempo de falar. Oi? Mas tem gente, Oi, né? Marli. Não sei. Dá tempo? Não dá, né? Acho que dá, fala rapidinho. Não, a Solange, inclusive, ela fala de criar, né, um novo dialeto, uma coisa diferente, né? E eu dei algumas aulas também com o pessoal e eles me disseram que algumas universidades misturam você estrangeirizar um pouco e deixar alguns termos, né, regionais, com você domesticar e tentar colocar algumas coisas mais parecidas, vamos dizer assim, com o que eles têm lá, na tentativa de educar o seu público. Ou seja, ir fazendo com que eles se acostumem com algumas coisas do estrangeiro, né? E em alguns outros pontos, não. Eles explicariam, faziam explicitação, uma adaptação. E eu achei bem interessante. Isso é trabalho de algumas universidades por aí, até no Brasil. Não é uma coisa só dos alunos. E tem exemplo, Marli? Eles têm traduções? Eu vou pedir para me mandarem. Porque é legal isso, né? Ver como que isso aparece no texto, porque às vezes só assim falar, mas e aí no texto? Como fazer isso? Então, mas por exemplo, em alguns lugares eles deixariam um pão de queijo, uma água de, sei lá, um brigadeiro, alguma coisa regional, e outros eles já no caso... um oxente, mas algumas coisas... Mas até mesmo no dialeto, né? Um oxente, alguma coisa, e depois eles, em outros lados, eles não... Eles fariam um balanço da coisa, entendeu? Em alguns momentos eles não traduziriam... sim. Você está falando de marcadores culturais, né? Esses marcadores culturais. Mas também do dialeto. Também do dialeto, eles fazem isso. Mas eu vou pedir, eu mando depois. Tá legal. Não, isso é uma coisa interessante, que é muito fácil marcar a cultura introduzindo certas palavras típicas, entre aspas. E posso dar exemplos bastante conhecidos. Caipirinha em inglês. Acho que vários livros falaram de beber caipirinha no Brasil, que agora caipirinha é servido em vários bares, pubs na Inglaterra. E agora que reabriram os pubs, várias pessoas vão tomar caipirinha. É outra palavra, a palavra F, que não se pode dizer mais em português. Não é fuck. A palavra S, você sabe o que eu estou falando, sim. A comunidade. Usa-se a palavra F sem menor problema em inglês. Então, por exemplo, o problema semana passada foi reportado na Inglaterra, Guardian, mass shootings in the Brazilian favela. Então, entende-se, usa-se favela, a palavra F em inglês, muito mais do que em português hoje em dia. E parece que tem uma rede de boates chamada favela também. Isso. Acho que meio mau gosto isso. Mas aqui, minha filha de 9 anos me corrige quando eu falo a palavra F em português. Mas se falar que, falando inglês, não tem o menor problema, pode usar. Então, isso é interessante, isso. É muito mesmo. A Marli tem um trabalho sobre isso, né? Sobre a palavra F.
acho que faltam 2 minutos, eu não sei como que vocês, se a Silvia... Pode acabar, na verdade, a gente, né, não precisa ficar... Se a aula acabou, eu só falo para vocês que a gente vai colocar essa aula, então, no canal do Gray. Inscrevam-se, nós temos a playlist Gotas, as outras aulas estão todas lá, se alguém perdeu alguma aula, pode pegar lá. Tem também a playlist dos nossos webinars, e não nessa sexta, mas na próxima sexta nós temos um webinar. Mas semana que vem eu recordo, porque nós vamos ter aula de novo. Ok, eu acho que alguém falou que tem restaurante Senzala. Eu esteve perto da USP, Praça Pan-Americana. É verdade. Eu esteve várias vezes na Senzala. Isso. Ok, eu acho que bye-bye para todo mundo. E cuidado na aglomeração, sair da sala, não fica batendo um na outra. Tá? Fica batendo papo, cada um vai no seu caminho. Tome cuidado, sair da sala. Obrigada. Okay. Bye-bye. Só uma coisa, dá licença. Excelente a aula, Vera, parabéns, a discussão está ótima. Só que a minha fisioterapeuta acabou de chegar, eu vou ter de sair. Tchau. Obrigada, tchau, Solange. Tchau. Eu corrijo aquelas, tem uns errinhos, eu vou ver se as referências bibliográficas estão todas lá, que eu sou capaz de esquecer algumas, e aí eu mando, tá bom? Para a Ana, para a Silvia, para a Solange, para disponibilizar para vocês. Manda para mim, que eu que tenho a lista. Vera, manda para mim, porque eu que tenho a lista dos 490 alunos. Manda para tá mim, manda para mim, tá bom? Tchau, eu mando, sim. Beijo, gente. Muito tchau, obrigada. Tchau. 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 Bye-bye.